Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Sargon Seranto, sou o diretor executivo aqui da Conexi e hoje estamos no episódio de número 6 do Conexi com Especialistas. Novamente, convidei a nossa super querubina para estar conversando com a gente e dessa vez um assunto que vai complementar o que ela já escreveu para nós. Ela vai trazer um pouquinho para a gente sobre as tendências, né? Quais são as grandes competências que a educação corporativa vai ter que trazer para a organização. Querubina, como de praxe, nós não vamos fazer a apresentação formal de você. Eu quero que você conte rapidamente por que você está aqui com a gente e comece a contar, né? Como e de onde que você foi tirando todo esse texto, esse arranjo do blog que está super completo, super legal. Adorei. Obrigada, Sargo. Oi, gente, tudo bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é o meu maior encantamento: educação corporativa, desenvolvimento de pessoas e de negócios. Quando o Sargo me convidou para falar sobre educação corporativa, eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque é algo que a gente já trabalha há anos, e segundo, porque eu diria que a grande virada das organizações está no processo de uma educação corporativa. Quando nós falamos hoje em educação corporativa, né, e algumas empresas, infelizmente, ainda falam em treinamento, que é algo extremamente arcaico, a gente pensa que a educação corporativa ela hoje consiste em 3 grandes elementos: educação digital, se transformar numa organização de aprendizagem e trabalhar a gestão do conhecimento. São 3 grandes elementos e elementos de grande porte. Por quê? Porque a educação digital ela muda a cada dia. As ferramentas são muitas, mas mais importante que as ferramentas são as pessoas certas para desenvolvê-la e para aplicá-la. A educação corporativa tem também em seu contexto algo que eu diria que é a base dela, que é transformar a organização numa organização de conhecimento. Para isso, a gente até traz como referência a 5ª disciplina do Peter Senge, que já foi reeditado várias vezes e que não existe nada mais tão atual. Porque trabalhar uma organização voltada ao aprendizado é tudo o que nós precisamos hoje. E, nesse sentido, nós temos alguns elementos que são as chamadas disciplinas, que são os maiores desafios para a RH. O primeiro deles, pessoas melhores como gente. E ninguém transforma ninguém da noite para o dia. E quando a gente fala de domínio pessoal, que é assim que o SEND, né, chama essa disciplina, que eu chamo muito mais até de competência, a gente está falando de um trabalho desafiador, que não vai ser dentro de sala que se desenvolve, mas por meio de práticas, por meio de uma cultura voltada à aceitação, à inclusão, à diversidade, principalmente ao aprendizado. Ser melhor como gente. A segunda grande disciplina é modelos mentais. E aí eu digo para vocês que esse é o grande desafio, porque ele começa, inclusive, em RH e na cúpula. Quem define a cultura organizacional são os seus dirigentes. Mas é preciso que haja um alinhamento nesse mindset. Falar em modelo mental é falar em mindset. E mindset nada mais é que a forma como nós pensamos. A forma como nós nos livramos das nossas crenças limitantes, dos nossos preconceitos, das nossas limitações. Percebem? Então, essa é a segunda disciplina. A terceira disciplina é pensamento sistêmico. É preciso que a gente faça com que a organização pense sistemicamente, porque o mais importante é o sucesso dela, é o alcance do propósito dela em todos os lugares. A 4ª disciplina é a visão compartilhada, alinhamento puro. E RH, nós temos uma responsabilidade imensa sobre isso. Porque muitas vezes os gestores, os líderes, eles estão imbuídos de tantas atividades, somos nós que temos que plantar isso no dia a dia, por meio do propósito, do reforço do propósito, dos valores, das diretrizes estratégicas,
para que isso seja assimilado, incorporado, não somente pelos líderes, mas por cada um dentro da organização. Isso é aprendizagem, isso é mudança, mudança de cultura, mudança de mindset. E, por último, nós temos, segundo Peter Senge, nossa grande mentoria, vamos dizer assim, nosso grande mentor, trabalho em equipe. E, por mais que se insista, nós precisamos transformar as nossas organizações em um grande coworking, onde as pessoas trabalham conjuntamente, onde as pessoas não têm limite de espaço, onde elas trocam, onde elas fazem negócios. Então, gente, a educação corporativa hoje é falar em tecnologia, é falar em transformação numa organização de aprendizagem e é falar no último item que eu não citei, que chama-se gestão do conhecimento. Saibam que o nosso grande diferencial, inclusive para a inteligência artificial, para a robotização, para tudo que será desenvolvido, até pela própria demanda do negócio, sem gestão do conhecimento, não há compartilhamento, não há disseminação e, pior do que isso, não há construção de conhecimento. Sim. E Querubina, quando a gente coloca, né, a grande dificuldade, né, de conseguir transformar essas organizações em uma cultura de aprendizagem, né, cultura do aprendizado, simplificando talvez todos esses passos que o Peter Senge traz, né, no livro dele da Quinta Disciplina ou das Escolas que Aprendem, o simples, né? É como que a gente consegue fazer com que a disseminação do conhecimento seja, como que eu vou dizer, seja emplacada de forma que toda a liderança ela tem que conseguir disseminar, ela tem que conseguir ensinar os seus pares, ela tem que ter liberdade para isso. E não de uma forma, né, como o Peter Senge coloca, não de uma forma criar a responsabilidade que ele tem o dever disso, porque daí ele sai do papel dele. Ele não é o disseminador. O papel dele como líder é de contribuir, é de conseguir disseminar. E quando você colocou ali sobre a inteligência artificial, e de aprender coisas... também, né, Sárgamo? E de aprender, de continuar aprendendo, porque quando a gente ensina, a gente aprende. Claro. Né? E quando a gente fala só da inteligência artificial, no meio dessa brincadeira toda que está vindo para o grande desafio do RH, eu sempre falo, né? A inteligência artificial pressupõe a inteligência humana, né? E a inteligência humana nada mais é do que o conhecimento, aquilo que a gente consegue fazer. Porque aquele conhecimento que você guarda só para si não é nada, né? Sem dúvida alguma, Sárgamo. E o RH, e aí eu gostaria de chamar muito mais de gestão de pessoas, né? A área de gestão de pessoas, ela precisa estar composta junto a todas as outras sub-áreas de RH. Não dá para a gente pensar em desenvolvimento isolado de seleção, não dá para pensar desenvolvimento separadamente de desempenho, de remuneração, tudo parte do que cada um aprende, do que cada um aplica e dos resultados que geram para as organizações. Então, precisamos pensar o que nós temos dentro da nossa organização. Nós temos uma área de treinamento ou uma área de educação corporativa? Isso é a tônica e isso faz toda a diferença, porque os objetivos da área de treinamento são pontuais, eles são em cima de demandas de treinamento. Em contrapartida, os objetivos da educação corporativa, eles são com base nas diretrizes estratégicas. É na educação corporativa que acontece todo o desenho da gestão por competências, que, aliás, é um outro tema que nós vamos abordar. Portanto, se ela não faz isso bem feito, esquece. Eu digo que é um efeito dominó. Errou no início, vai até o final. Eu ia até colocar assim, né, Querubina, para você contar, talvez tentar materializar de alguma forma alguma experiência que você viveu, ou você consegue
né, nos seus processos de consultoria, de mentoria dentro das organizações, como que é o processo natural, né? Seja da migração, né, de um RH para um RH estratégico, ou de uma área de treinamento, de T&D, para a parte de educação corporativa, e se você consegue nos dizer, né, de alguma forma, quais são os ganhos efetivos, né? Porque existem Posso? ainda organizações que são por conta de toda a gestão, né? Não faz parte de uma, a gente não pode responsabilizar um setor ou responsabilizar uma pessoa dentro do setor, mas Não. ainda existe o preconceito ou aquele grande muro de Berlim ali que fica, a pessoa chega até ali e fala, pô, não, daqui não passa. O que essa pessoa poderia usar como argumento, começar a trazer isso para mostrar quais são as diferenças, quais são os ganhos evidentes, É, eminentes que a a primeira, organização passa a ter? a primeira coisa, né, Sargon, é que não existe educação corporativa, leia-se universidade corporativa, academia, né? A nomenclatura ela não importa. O que importa é a essência. Não existe nenhum movimento desse se não houver apoio da cúpula. Isso é a primeira coisa. Existem organizações que, embora a cúpula não consiga enxergar, os RHs terão o grande desafio de estarem repassando tudo isso para a cúpula. Logo, para eles conseguirem atingir os objetivos, eles precisam ter aprofundamento. Um dos grandes dificultadores que nós temos para termos dentro das organizações processos consistentes de educação corporativa é falta de aprofundamento. E não estou falando que falta de aprofundamento é falta de MBA, é falta de mestrado, é falta disso, daquilo, não. Porque a maior parte já tudo tem. Conhecimento, é prática, é busca de benchmark, é tentar convencer a diretoria, por meio de benchmark, que a educação corporativa, efetivamente, ela gera resultados fantásticos. A educação corporativa, ela aumenta o grau de competitividade do negócio no mercado, porque eu tenho pessoas mais preparadas por conta das competências do negócio que são desenvolvidas. Ela representa a mudança de mindset, onde as pessoas tomam uma consciência maior. Ela cria um outro grande benefício, né? Ela cria cidadãos corporativos. É a base da educação corporativa. O que é a cidadania corporativa? A cidadania corporativa é similar àquilo que... Lembra que há tempos atrás se dizia, né? Mudaram só os termos e a essência um pouco. Há tempos atrás se dizia, o funcionário tem que vestir a camisa da empresa. Aí você chegava nos banheiros, atrás das portas, né? Olhava e tinha lá missão, visão. Se perguntasse, ninguém sabia nada. Nada, por uma razão muito simples, porque as pessoas não estavam imbuídas. E a educação corporativa, ela imbui as pessoas do propósito, e mais do que do propósito, do papel delas, da relevância delas. Então, além disso, a educação corporativa, ela promove alcance de resultados por meio dos resultados no negócio. Então, isso pode ser mensurado. Treinamento, não. A área de treinamento, não. E se você me perguntar, Querubini, como é que eles fazem essa virada? Por meio de um processo de sensibilização. É preciso que os RHs evoluam, não somente em ficar aplicando. Eu faço parte de grupos de RH e uma das coisas que eu mais tenho visto é como é que faz uma política de PCE? Como é que faz uma política de trainee? Eu tenho modelo, eu te passo. Não sei o quê. Sabe? Qual é a essência da tua organização? Qual é o DNA da sua organização? Ter propostas mais claras, mais transparentes, mas com continuidade. Educação corporativa é um processo de capacitação permanente. Não se desenvolve competência com um
Aquilo ali é o princípio do treinamento, do adestramento. Educação corporativa, ela tem continuidade, porque competência não se desenvolve em um treinamento. Lifelong learning. Lifelong learning, é isso aí. Muito bem colocado. E quando você materializou tudo isso, né, Querubina, você tem acompanhado aí o processo de construção da Conex e tudo aquilo que a gente quer trazer de novo para o mercado. Você é uma corresponsável aí por me ensinar muita coisa, de estar junto com a gente dentro desse âmbito, né, desse aspecto de educação corporativa. A gente tem um baita desafio pela frente, e aquilo que eu mais acredito, né? Agora é o Sargon que tem isso como missão própria, né? Que é de desenvolver as organizações por meio da educação. Talvez o Brasil não conseguiu entender ainda qual é o grau de importância que a gente deveria dar para a educação. A gente tem todos os processos de melhoria tecnológicas da industrialização, mas o grau de educação que a gente precisa ter, não só, né, dentro das organizações, mas na sociedade como um todo. Eu brinco, né? Eu acho que você já fez o seu mestrado fora do Brasil, e esse assunto de educação corporativa ele não é tão batido fora. E aí eu fui pesquisar por quê. Porque existe uma educação certa, uma educação correta, social. E quando as pessoas entram na empresa, elas sabem os princípios, os valores, elas entendem a importância do papel. E aqui no Brasil, infelizmente, por um lado, felizmente pelo outro, porque a gente tem um monte ainda a evoluir, mas que o grande... Sargon, desculpa só te interrompendo um pouquinho. Você falou de um fator que eu deixei de falar, que é o grande papel hoje da educação corporativa suprir os gaps educacionais que vão desde o português para escrever. Sim. Da lógica para raciocinar. Então, a empresa, as organizações têm esse papel. Querubina, agora a gente vai então voltar a todo o processo de escolaridade? Não. Vai tentar correr atrás de prejuízo, porque senão isso vai refletir nos teus resultados. Sim. É isso aí. E a gente tem assim, né, alguns clientes que já começaram a nos, eu vou dizer ajudar, porque a gente está se ajudando. É o movimento da Conex. A gente fazer junto faz parte do nosso propósito, a gente está fazendo isso conectado, porque quando a gente ensina, a gente aprende. Parte da educação corporativa. E esses clientes que nós já estamos atendendo, que já viraram essa chave, a forma de treinamento, né? A forma quando a gente fala, eu preciso de... Eles já mudaram, eles já entendem que, não é assim que a gente demanda, a gente não vai aplicar uma LNT aqui, não. A gente já entendeu a raiz do problema, a gente já entendeu que tem todas as ramificações para se atingir uma competência, para se melhorar uma competência. Não é um treinamento ali, vamos falar sobre inteligência emocional. Tá, mas a gente não viu o outro lado da história, calma aí. Então vamos falar sobre assédio, vamos falar sobre administração do tempo, vamos falar sobre outra coisa. Aí no final a gente fala sobre administração, a gente fala sobre inteligência emocional, porque tudo se tornou ali. E é muito legal, né, Querubina, que a gente junto, né, com você, a gente pode ter, quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, no blog que a Querubina nos escreveu para a gente, ela dissemina toda essa evolução do que era o treinamento, de como era entendido o treinamento para a parte de educação corporativa. Ela até coloca algumas coisas em relação aos atributos, né? Fazendo um paralelo, o que é quando era uma área de T&D, quando era educação corporativa, quais são as nomenclaturas. E para quem tenha uma curiosidade maior, por favor, sigam a gente no nosso blog, sigam a gente nos nossos canais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e aqui no Spotify. E, Querubina, né, eu entendo que a gente ainda... Eu te coloquei mais um desafio, né, para a gente compor todos esses 3 convites que eu te fiz, né, para estar junto com a gente aqui,
para a gente estar fechando esse assunto. Mas antes de fechar esse nosso bate-papo sobre educação corporativa, qual é a grande evolução que você pode nos trazer em relação quando eu falo assim, da materialização, da conquista, quando a pessoa, a gestão de pessoas, né, a gestão de gente, já começou a tirar a figurazinha do RH, só fazendo um parênteses, né? Boa parte das empresas hoje no Brasil, felizmente, já saíram da figura do RH. Já passaram para a figura de gestão de pessoas. Ainda algumas, de alguma forma, não conseguiram fazer essa mudança, então a gente tem uma mudança significativa, que faz parte do futuro do trabalho. Agora a gente já está aqui no âmbito de quem já está dentro de gestão de pessoas, que é só mudar uma nomenclatura dentro de um núcleo da gestão de pessoas, que é de educação corporativa, que é do TID, do famoso TID, para um pilar, para um guarda-chuva de educação corporativa. E aí, o que você entende, Querubina? Qual é essa grande virada, né? O que as empresas, além, obviamente, de sentirem o resultado financeiramente ou da felicidade dentro das empresas, o que você entende que é o grande chamariz, o grande, assim, percepção inicial que as pessoas vão sentir? O grande chamariz, na realidade, é quando a educação corporativa ela consegue trabalhar conjuntamente com a área de seleção, no caso seria a seleção interna, e com a área de performance. Eu diria a vocês que organizações que têm a educação têm uma seleção interna adequada, uma educação corporativa e trilhas de carreira, certamente, as pessoas que fazem parte da organização conseguem enxergar os benefícios desse aprendizado. E a organização como um todo, ela ganha, porque ela deixa de ter pessoas frustradas, em zona de conforto, dentro das suas ocupações, e ela passa a gerar resultados maiores frente a desafios. Então, eu diria que é um trio. Seleção interna, são as oportunidades internas para os nossos talentos, a educação corporativa para o estímulo e para o desenvolvimento desses talentos, e a trilha de carreira para dar a oportunidade das pessoas crescerem. Organizações que ainda trabalham com planos de carreiras formais, né? Aqueles que você passa 10 anos para chegar lá, você passa pelo nível A, B, C, D, né? Nível, aquilo ali morreu. Então, não adianta somente trabalhar a educação corporativa. É preciso instrumentalizar a área de recrutamento e seleção, que ainda faz entrevistas completamente descabidas, sem ser com um perfil. O segredo de seleção, de recrutamento e seleção, está na elaboração adequada do perfil de contratação. Está na capacidade de entrevistar por competências. Então, observe que o desafio é grande. Eu disse para você que o desafio era muito grande para a RH quando a gente fala de futuro, ou melhor, presente e passado, né? Porque os erros foram muito grandes e ainda existem. Então, é esse trio. É esse trio que fará com que a organização certamente seja vista diferenciada. É assim que o RH contribui para o employer branding, e é assim que o RH contribui para a satisfação das pessoas no ambiente de trabalho. E aí a gente vai ter uma cultura voltada a desafios e aprendizado. Perde, né? Na verdade, se ganha uma nova percepção, né? Eu acredito que, fazendo só um resumo, para a organização é que quando se passa esses novos desafios, né, vamos dizer assim, de movimentos em relação à capacidade, à capacitação de pessoas, né, de áreas, de melhoria de processos, a organização como um todo já entende que aquilo ali se faz necessário. Não se cria uma dificuldade, né? Diferente de quando a gente está falando dos outros assuntos, né? Em relação a como era no passado. Vou dar um exemplo paralelo totalmente descabido, né? Mas vamos pintar a parede de branco. Ah, não, branco não. Né?
tudo que vai falar a organização, cria-se uma barreira, cria-se um impeditivo, um motivo que vai se falar, não, melhor não, pelo amor. E quando você está conseguindo educar por meio da educação corporativa, se cria desafio. Agora a gente vai pensar que a evolução se traz por formato dessa trilha. Quando Sem você sombra, terminar essa trilha, e sem sombra. todos os setores são impactados. E as pessoas também. Não, Querubina. E as pessoas vão juntos, né? Quem ganha são tanto as pessoas. Vamos fazer o jargão da Conex, né, Querubina? Desenvolvemos Ah, pessoas e negócios. Se é você isso faz aí. as pessoas, se você desenvolve as pessoas, consequentemente, quem ganha são os negócios. Perfeito, sabe? Querubina, muito obrigado por mais um Ah, episódio, por estar aqui novamente com a gente. Te é um vejo no prazer. próximo. E aí a gente vai estar fechando, amarrando todas essas pontas que, para boa parte das pessoas que já conseguiram fazer a leitura do blog, já está tudo muito claro. Mas para quem às vezes só quer assistir ou quer aqui nos ouvir no Spotify ou no YouTube, vai ficar sempre com uma dúvida, pô, mas e aí? E agora? Então a gente deixa o nosso canal aberto no site da Conex, a gente tem o Fale Conosco, ou também o chatbot dentro do site da Conex, vem direto para o meu WhatsApp, e vai ser um prazer poder responder as perguntas de vocês, e se for necessário, envolver a Querubina para a gente encontrar alguma solução para a sua organização ou para o seu momento profissional. Perfeito. Querubina, até a próxima. Obrigada a Muito obrigado todos. novamente. Obrigada eu. Tchau, Sargo. Até. Até. Tchau. Tchau.